Amigos do Mosaico, hoje nós vamos conversar um pouquinho com Fernanda Tomczynski-Galanternik. E vocês vão me perguntar, evidentemente, quem é a Fernanda. A Fernanda é a primeira rabina que a Congregação Israelita Paulista contrata na sua história. Fernanda, seja bem-vinda ao Mosaico. É a primeira vez que o Mosaico entrevista uma rabina. Obrigada. E a minha curiosidade é muito grande. O que faz uma moça judia decidir-se pelo rabinato? Uma paixão pela tradição, uma paixão pelos textos, pelas fontes, pelos valores judaicos e um desejo de querer passar isso adiante. Acho que a importância do rabinato, na verdade, é poder aprender o máximo possível para conseguir passar adiante e apaixonar os outros. Você está na CIP encarregada do departamento de ensino, que não é pouca coisa, porque nós não temos na CIP um ensino integral. E são mais de 200 crianças. Que tal essa experiência, que tal esse desafio? É um desafio interessante. Na verdade, a minha contratação, ela veio em seguida de uma outra rabina, a rabina Debbie Greenberg, que não exercia o rabinato na CIP. Ela era rabina, ela tinha formação de rabina e ela coordenava o departamento de ensino. E a experiência da CIP em ter uma rabina, né, fazendo essa função, convenceu eles de que valia a pena contratar outra rabina também para fazer esse trabalho. E é um desafio porque justamente como não é um ensino integral, nós lidamos com as famílias mais diversas, que buscam às vezes coisas muito específicas como preparação para a cerimônia de bar mitzvah ou algo um pouco mais aprofundado. A gente tem um programa de crianças a partir de 4 anos, por exemplo. E a dificuldade é de transmitir o judaísmo, os valores judaicos do mundo liberal nessa sociedade mais liberal ainda que nós vivemos, né? Temos um público que eu diria que não é, na sua grande maioria, grandes observantes da lei ou da religião, senão como uma tradição. Então, alguns elementos a gente tenta trazer, a gente sempre quer trazer, nosso olhar quais são esses valores que a nossa tradição tem para ensinar para essa vida de hoje em dia. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que a gente quer ensinar eles que o judaísmo não é algo que fica dentro das 4 paredes de uma sinagoga, porque essa não é uma geração ou uma população que tem um judaísmo muito ativo para fora. Então, uma coisa que a gente quer incentivar é que os valores judaicos não fiquem restritos às 4 paredes de uma sinagoga ou a uma comunidade, a congregação, né, a CIP, senão que isso possa fazer com que eles sejam melhores pessoas, melhores judeus também no mundo para fora. No mundo para fora. Onde você estudou? Na escola. O rabinato. Sim. Eu estudei na Argentina. Uhum. Eu comecei, na verdade, meus estudos em Israel, num lugar que chama Conservative Yeshiva. Ainda não pelo rabinato. Eu fiz um estudo livre. Lá qualquer um que quer estudar judaísmo pode vir bater na porta e estudar. É uma yeshiva do movimento conservador, homens e mulheres estudando juntos. Eu estudei lá por 2 anos e aí eu entrei para o rabinato especificamente na Argentina, no seminário rabínico Marshall T. Meyer. Que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Sim. Que bom. É um lugar já que tem sua história, já claro. 50 e alguns anos. O Rabino Marshall Meyer e toda a sua comunidade na Argentina tinham já uma certa tradição, tinha uma tradição liberal. Uhum. E você me fala que alguns dos nossos, vamos dizer, os valores com que nós temos que conviver, de alguma forma podem conflitar
com os valores muito liberais que a nossa comunidade tem, vamos dizer, fora da sinagoga. Mas eu pergunto, e do outro lado, onde tem a ortodoxia, como é que circula a Fernanda diante desses olhares? Como é que você enxerga isso? A verdade é que, pessoalmente, eu circulo pouco nesses espaços, por razões talvez óbvias. Eu, por um lado, pessoalmente, conflita a ideologia, não consigo entender, porque se tem alguma coisa que para mim é muito clara, é que o judaísmo só existe hoje em dia porque teve a capacidade de olhar para o mundo e ir se adaptando ao mundo em que vivia. Perfeito. As diferentes culturas e tradições antigas que morreram ou não conseguiram manter os seus valores principais e se entregaram para a cultura, a assimilação, né, total, ou se fecharam tanto que também não conseguiram se manter. Eu acho que por isso que eu acho que o valor o judaísmo em si, ele só conseguiu de fato se manter porque ele conseguiu se enxergar e enxergar o mundo nessa conversa, porque religião, para mim, não pode existir se ela não conversa com as pessoas. E as pessoas vivem no mundo, numa época. Então, por um lado, eu tenho algumas dificuldades de entender algumas coisas que não conversam com o mundo em que nós vivemos hoje em dia. A Fernanda não vai dizer, mas eu vou dizer o seguinte, quando ela fala que a religião tem que conversar com as pessoas de hoje, nas circunstâncias de hoje, nós estamos contrapondo o outro conceito, que é o conceito ortodoxo, que diz o seguinte: qualquer coisa que mudar de 1600 para cá, não pode. E a única razão pela qual a religião ainda existe é porque nós fazemos as coisas do mesmo jeito que eram feitas 300 anos atrás. Vocês tirem vossas próprias conclusões sobre o que faz mais sentido. Mas, Fernanda, vamos em frente. O que você pode me contar da CIP, que afinal você não viveu aqui dentro e você está há menos de um ano aqui? É um ambiente acolhedor? É um lugar que vale a pena trabalhar? A possibilidade de fazer a escola crescer é significativa? A CIP está num momento muito interessante. Nós estamos justamente no departamento, estamos reestruturando o departamento de educação, fazendo uma fusão com o que é a juventude, para tentar conscientemente abarcar do 0 ao 120. Então estamos no momento em que estamos construindo muito, pensando e botando muito a mão na massa para construir programas e projetos para todas as idades de educação, para todas as idades. Porque é um foco, acho que talvez o foco principal é o conhecimento das pessoas. As pessoas só podem fazer alguma coisa, participar de alguma coisa no momento em que elas sabem do que está fazendo, sabem o que está acontecendo. Então, a gente quer que elas se envolvam com o judaísmo de diferentes maneiras, por diferentes lados, com diferentes conteúdos. Então, esse é um momento em que nós estamos na CIP, nesse departamento de Midrash. Ok. Que é transformar isso, de fato, num centro de educação para todas as idades. Midrash é mais do que aquela história que foi colocando o bode na sala, isso, aquilo e tal, depois de tirou, é mais que isso. Midrash é mais que isso. Midrash acho que de uma tradução livre, justamente poder estudar. O Beit Midrash, que na tradição a gente chama de Beit Midrash, é a casa de estudo, né, de conhecimento. Última pergunta. É mais fácil fazer uma prédica na CIP ou dar uma entrevista para o Mosaico? Olha, acho que é mais fácil... deixa eu pensar. Acho que as duas coisas são diferentes, né? Essa é uma saída, olha, essa é uma saída mais tipicamente rabínica. Nós vamos enrolar e não vamos responder. Eu acho que... Não, porque fazer uma entrevista
Eu vou respondendo o que você vem me perguntando e eu vou montando o meu pensamento. Você vai me direcionando talvez um pouco aonde você quer chegar, quais são as perguntas que você já pensou antes. Escrever uma prédica, às vezes você tem que escrever uma coisa que chegue ao mesmo tempo a 200 pessoas que estão lá e tocar 200 pessoas com um assunto muito pontual, porque é isso, a prédica você escolhe um assunto e tenta chegar no coração das pessoas. E aí tem a sua dificuldade também. Então as duas coisas são... Fernanda, é uma pena que a gente não tenha muito mais tempo para conversar, mas eu acredito que vocês já tiveram assim um aperitivo de quem é a Fernanda, como ela se comporta, a simpatia dela, a facilidade que ela tem de conversar. Eu espero que nós vamos ter a oportunidade de conversar muitas outras vezes com muito prazer, no futuro. Muito prazer. Muito obrigado e Leitra Ott. Obrigada a você, Leitra Ott. Mosaico volta já já.